como um império que nunca conheceu a roda construiu uma cidade que desafia o tempo, a lógica e até a gravidade. No topo dos Andes, envolta por nuvens e mistérios, Machu Picchu nos faz uma pergunta silenciosa. Será que já compreendemos tudo o que os Incas foram capazes de fazer? No alto da Cordilheira dos Andes, entre montanhas cobertas por névoa e vegetação densa, repousa um dos maiores enigmas arqueológicos da humanidade. Uma cidade feita de pedra, construída por um império que não utilizava a roda, o ferro ou a escrita como a conhecemos, mas que dominava a arquitetura, a astronomia e o ambiente natural como poucos povos conseguiram. Machu Picchu foi edificada por volta de 1450, durante o governo do imperador Pachacuti, o grande reformador do Império Inca. Pachacuti não era apenas um líder político, ele foi o arquiteto de um novo império. Durante seu reinado, o Tahuantinsuyo, como era chamado o Império Inca, se expandiu de forma extraordinária, integrando terras que hoje pertencem ao Peru, Bolívia, Equador, Chile e Argentina. E foi nesse momento de ouro da civilização Inca que Machu Picchu nasceu, como parte do grande projeto de centralização e glória do Império. Mas para que exatamente servia Machu Picchu? Essa é uma das grandes questões que ainda cercam o sítio arqueológico. A localização, isolada entre picos montanhosos e cercada pelo rio Urubamba, sugere que ela não foi um centro urbano comum. Para muitos estudiosos, Machu Picchu funcionava como um retiro real, um espaço de descanso e contemplação para Pachacuti e a elite inca. Para outros, o caráter espiritual do local, com templos alinhados aos astros, pedras sagradas e observatórios solares, indica que também foi um centro cerimonial e religioso, voltado ao culto de Inti, o Deus Sol e as forças da natureza. Além disso, o planejamento urbano da cidade, com áreas bem definidas para funções agrícolas, administrativas e religiosas, mostra que Machu Picchu também teve um papel administrativo e estratégico dentro da rede de caminhos e postos do Império. A cidade estava conectada ao sistema de trilhas chamado Capac Ñan, a espinha dorsal do Império Inca, o que permitia movimentação rápida de pessoas, recursos e informações. Ao contrário de Cusco, que está numa região mais árida, Machu Picchu fica em uma área de floresta tropical montanhosa, com chuvas frequentes e clima úmido. Ainda assim, a engenharia Inca foi uma das grandes responsáveis pela preservação de Machu Picchu ao longo dos séculos. Suas construções resistem a terremotos, chuvas torrenciais e ao passar do tempo, graças a uma técnica que impressiona até hoje: blocos de pedra esculpidos e encaixados com precisão milimétrica, sem uso de argamassa. Um verdadeiro quebra-cabeça de pedras que absorve os impactos da terra sem rachar ou desabar. Mas não foi só nas paredes que os incas brilharam. Os famosos terraços agrícolas que moldam as encostas da cidade não serviam apenas para plantar alimentos. Eles atuavam como um sistema natural de drenagem, evitando deslizamentos e erosão. A água da chuva era cuidadosamente conduzida por canais subterrâneos, protegendo a cidade das instabilidades do terreno montanhoso. Essa harmonia entre engenharia e natureza é uma das marcas mais admiráveis de Machu Picchu. Cada pedra, cada degrau e cada curva do relevo foi pensado para durar sem romper o equilíbrio com o ambiente ao redor. A cidade está dividida em duas partes principais: a agrícola, com seus terraços para cultivo, e a urbana, onde ficam os templos, praças e residências.
Entre os destaques está o Templo do Sol, onde os incas realizavam cerimônias ligadas ao solstício. Os primeiros raios de sol do inverno iluminam uma pedra sagrada no interior do templo. Isso mostra a forte ligação da cultura inca com os astros e com os ciclos da natureza. Machu Picchu foi abandonada cerca de um século após sua construção, provavelmente com a chegada dos espanhóis ao Peru, por volta de 1532. Curiosamente, os conquistadores nunca chegaram a encontrar a cidade, o que colaborou para sua conservação ao longo dos séculos. A razão exata para o abandono ainda é um mistério. Pode ter sido por doenças, colapso do império ou por decisão estratégica. Mas por muito tempo, Machu Picchu foi engolida pela floresta. Em 1911, o professor e explorador norte-americano Hiram Bingham chegou à região guiado por moradores locais. Foi um menino da vila que o levou até as ruínas cobertas pela vegetação. Bingham acreditava ter encontrado Vilcabamba, o último refúgio dos incas. Mais tarde, percebeu que estava diante de outra cidade, até então desconhecida para o mundo moderno. A partir da redescoberta, Machu Picchu passou a ser estudada por arqueólogos e visitada por curiosos. Em 1983, foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, por sua importância histórica, cultural e arquitetônica. E em 2007, foi eleita uma das novas 7 maravilhas do mundo moderno, ao lado do Coliseu, da Muralha da China e de Petra, na Jordânia. Hoje, Machu Picchu recebe milhares de visitantes por dia. Mas o acesso é limitado para evitar a degradação do sítio arqueológico. A viagem até lá é uma experiência por si só. Pode-se chegar de trem ou, para os mais aventureiros, pela Trilha Inca, uma caminhada de 4 dias que culmina com a vista inesquecível da cidade ao amanhecer. E quem visita se depara com algo mais do que pedras antigas. Encontra um lugar que respira história, espiritualidade e mistério. Machu Picchu continua nos fascinando, não apenas por suas construções imponentes, mas pelo que representa. A genialidade de um povo que viveu em harmonia com a natureza e deixou um legado que desafia o tempo. Ao caminhar por seus caminhos de pedra, somos transportados a outro tempo. E mesmo sem respostas definitivas, talvez essa seja a maior magia de Machu Picchu. Nos lembrar que há histórias que sobrevivem, mesmo quando ninguém está por perto para contá-las. Vem viajar com a gente.